Boa tarde, irmãos ouvintes da Rádio JC Guaçucê. É com alegria que estamos aqui em mais uma tarde maravilhosa. Na nossa belíssima Guaçucê são 14 horas e hoje é 20 de março de 2021. Obrigada pelo carinho e pela audiência de vocês. A partir de agora está no ar o nosso programa Conhecendo a Igreja. E hoje falaremos sobre a carta do Papa Francisco aos bispos. Eu sou a Márcia Cândido e convido você a ficar conosco, nos alegrando com a sua companhia e lembrando que no final do programa teremos o sorteio de uma belíssima imagem da Sagrada Família. A Rádio JC Guaçucê, juntamente com a Maninho Promotora, doou para o programa Conhecendo a Igreja uma belíssima imagem da Sagrada Família. E o sorteio será no final do programa. E para você participar, ligue ou mande sua mensagem através do WhatsApp no 088-981-351790. Faça a sua ligação, mande o seu recadinho, peça uma música, diga a localidade onde você mora, você estará concorrendo a essa belíssima imagem da Sagrada Família. Invoquemos então, meus irmãos, a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora, meus irmãos, vocês ficarão com o José Rodrigo dando continuidade ao programa. Boa tarde, José Rodrigues. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou o José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre uma carta enviada aos presidentes das conferências episcopais da Igreja Católica sobre a celebração da liturgia durante e após a pandemia da Covid-19. O tema: Voltemos com alegria à Eucaristia, autorizada pelo Papa Francisco e redigida pelo cardeal Robert Sará, presidente da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Protocolo número 432/20. Então vamos a elas. Também como base para este programa de hoje teremos uma leitura bíblica retirada do Atos dos Apóstolos, o Catecismo da Igreja Católica, além desta carta que você pode baixar no site do Vaticano, na Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. Infelizmente, meus amados irmãos, não tem no site do Vaticano a tradução em português. Foi escrito em vários idiomas, incluindo o espanhol, né? E na CNBB eu procurei, mas não tem a tradução da carta no site da CNBB. Então, peço desculpa aos hermanos hablantes de espanhol por ventura algum erro na pronúncia ou na tradução, né? É uma carta que eu baixei em espanhol devido à minha formação em espanhol, mas já faz algum tempo que eu não pratico. Então vamos lá. Tenham paciência, né, que eu vou lendo em espanhol e traduzindo para o português e explicando. Então vamos ao texto bíblico, né? Tá lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 18 a 20. Diz o seguinte: E chamando-os, ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem a respeito do nome de Jesus. Pedro e João lhes responderam: Julguem se é justo aos olhos de Deus obedecer mais a vocês do que a Deus,
porque de fato nós não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, meus amados irmãos, este é o texto e vocês ao longo do programa vão entender por que este texto, o porquê que eu escolhi estes versículos do Atos dos Apóstolos. Aqui narra o trecho, a situação onde Pedro e João, depois de realizarem uma cura, eles são presos pelo Sinédrio, pelos fariseus, e depois são exortados a não falarem no nome de Jesus. E eles respondem desta maneira aos fariseus e ao Sinédrio. Então vamos à carta. Volvemos con alegría a la Eucaristía. Carta a los presidentes de las conferencias episcopales de la Iglesia Católica sobre la celebración de la liturgia durante y después de la pandemia del Covid-19. Então, como eu já disse antes, o tema da carta, voltemos com alegria à Eucaristia. Carta aos presidentes das conferências episcopais da Igreja Católica sobre a celebração da liturgia durante e depois da pandemia do Covid-19. Então, essa carta foi enviada a Dom Valmor, presidente da CNBB, e aos presidentes das várias conferências episcopais, né? E pouco se falou sobre ela, mas esses dias eu tomei conhecimento dessa carta e resolvi trazer para aqui. Mas o que nos diz essa carta? Então vamos ao conteúdo da carta, o que nos diz, né? O que o cardeal Robert Sará, aprovado pelo Papa Francisco, nos diz nesta carta. La pandemia debido al virus del COVID-19 ha producido alteraciones no solo en las dinámicas sociales, familiares, económicas, formativas y laborales, sino también en la vida de la comunidad cristiana, incluida la dimensión litúrgica. Para impedir el contagio del virus ha sido necesario un rígido distanciamiento social que ha tenido repercusión sobre un aspecto fundamental de la vida cristiana. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Mateos 18:20. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 42 e 44. Então, o que é que nos diz neste primeiro parágrafo, né? A pandemia, devido ao vírus Covid-19, produziu mutações não só nas dinâmicas sociais, familiares, econômicas, formativas e laborais, mas também na vida da comunidade cristã, incluindo a dimensão litúrgica. Para impedir o contágio do vírus, tornou-se necessário um rígido distanciamento social que teve repercussões sobre um aspecto fundamental da vida cristã, onde dois ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Mateus 18. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, a união fraterna, a fração do pão e as orações. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Atos 2, versos 42 e 44. Então vamos ao próximo parágrafo. La dimensión comunitaria tiene un significado teológico. Dios es relación de personas en la Trinidad Santísima. Crea al hombre en la complementariedad relacional entre hombre y mujer, porque no es bueno que el hombre
esté solo. Génesis 2:18. Se relaciona con el hombre y la mujer y los llama a su vez a la relación con él. Como bien estudió San Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra a Dios y descansa en él. Confesiones, libro 1, parágrafo 1. El Señor Jesús inició su ministerio público llamando a un grupo de discípulos para que compartieran con él la vida y el anuncio del reino. De este pequeño rebaño nace la iglesia. Para describir la vida eterna, la Escritura usa la imagen de una ciudad, la Jerusalén del cielo. Apocalipse 21. Una ciudad es una comunidad de personas que comparten valores, realidades humanas y espirituales fundamentales, lugares, tiempos y actividades organizadas que concurren en la construcción del bien común. Mientras los paganos construían templos dedicados a la divindad, a los que las personas no tenían acceso, los cristianos apenas gozaron de la libertad de culto, rápidamente edificaron lugares que fueron domus Dei et domus Ecclesiae, donde los fieles pudieran reconocerse como comunidad de Dios, pueblo convocado para el culto y constituido en Asamblea Santa. Por eso Dios puede proclamar: yo seré vuestro Dios y tú serás mi pueblo. El Señor se mantiene fiel a su alianza. Israel se convierte, por tanto, en morada de Dios, lugar santo de su presencia en el mundo. Por eso, la casa del Señor supone la presencia de la família de los hijos de Deus. Então, vamos à tradução. A dimensão comunitária tem um significado teológico. Deus é relação de pessoas na Trindade Santíssima. Cria o homem na complementariedade relacional entre homem e mulher, porque não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Relaciona-se com o homem e a mulher e chama-os, por sua vez, à relação consigo. Como bem intui Santo Agostinho, nosso coração está inquieto enquanto não encontra Deus e nele repousa. Livro Confissões, primeiro livro de Confissões, parágrafo 1. O Senhor Jesus iniciou o seu ministério público chamando para junto de si um grupo de discípulos, para que partilhassem com ele a vida e o anúncio do reino. Desta pequena grei nasce a igreja. Para descrever a vida eterna, a Escritura usa a imagem de uma cidade, a Jerusalém celeste. Uma cidade é uma comunidade de pessoas que partilham valores, realidades humanas e espirituais fundamentais, lugares, tempos e atividades organizadas e que concorrem para a consecução do bem comum. Enquanto os pagãos construíam templos dedicados às divindades aos quais as pessoas não tinham acesso, os cristãos, assim que gozaram da liberdade de culto, logo edificaram lugares que fossem domus Dei et domus Ecclesiae, casa de Deus, casa da igreja, onde os fiéis se pudessem reconhecer como comunidade de Deus, povo convocado para o culto e constituído em Assembleia Santa. Deus pode, portanto, proclamar: eu sou o teu Deus, tu serás o meu povo. Êxodo 6, verso 7, Deuteronômio 14, verso 2. O Senhor mantém-se fiel à sua aliança. Deuteronômio 7, verso 9. E Israel torna-se por isso mesmo morada de Deus, lugar santo da presença no mundo.
hoje. Lugar santo, presença no mundo. Por isso, a casa de Deus supõe a presença da família dos filhos de Deus. Também hoje, na oração de dedicação de uma nova igreja, o bispo pede que ela seja o que por sua natureza deve ser. E aqui ele narra o trecho da oração. Seja esta casa lugar para sempre santificado. Esse texto é quando um bispo vai consagrar a igreja, no caso, tornar paróquia aquela capela. Foi lido aqui para nós recentemente a nossa paróquia da Imaculada Conceição. Ela tem poucos anos de vida, né? Seja esta casa lugar para sempre santificado. Aqui sejam destruídos os pecados dos homens pela torrente da graça divina, para que os vossos filhos, ó Pai, mortos para o pecado, sejam regenerados para a vida do alto. Aqui os vossos fiéis reunidos em volta da mesa do altar, celebrem o memorial da Páscoa e sejam alimentados no banquete da palavra e do corpo de Cristo. Aqui ressoe jubilosa a oblação do louvor, a voz dos homens unida aos cânticos dos anjos, e incessantemente suba para vós a oração pela salvação do mundo. Aqui encontrem os pobres a misericórdia, alcancem os oprimidos a verdadeira liberdade, e todos os homens se revistam da dignidade de filhos vossos, até chegarem exultantes à alegria a Jerusalém do alto, a cidade do céu. Então aqui é o que o bispo lê quando vai elevar uma capela à paróquia, né? Continuando a carta, la comunidad cristiana no ha buscado nunca el aislamiento y nunca ha hecho de la iglesia una ciudad de puertas cerradas. Voy a repetir. La comunidad cristiana no ha buscado nunca el aislamiento y nunca ha hecho de la iglesia una ciudad de puertas cerradas, formados en el valor de la vida comunitaria y en la búsqueda del bien común. Los cristianos siempre han buscado su inserción en la sociedad, incluso siendo conscientes de una alteridad, está en el mundo sin pertenecer a él y sin someterse a él. Carta a Diogeneto 5:6. También en la emergencia pandémica ha surgido un gran sentido de responsabilidad. Los obispos y sus conferencias territoriales, en escucha y colaboración con las autoridades civiles y con los expertos, han estado dispuestos para asumir decisiones difíciles y dolorosas, hasta la suspensión prolongada de la participación de los fieles en la celebración de la Eucaristía. Esta congregación está profundamente agradecida a los bispos por el compromiso y el esfuerzo realizado por intentar dar una respuesta del mejor modo posible a una situación imprevista y compleja. Traduzindo, a comunidade cristã nunca procurou o isolamento e jamais fez da igreja uma cidade de portas fechadas. Repito, a comunidade cristã nunca procurou o isolamento e jamais fez da igreja uma cidade de portas fechadas, formados para o valor da vida comunitária e para a procura do bem comum. Os cristãos sempre procuraram inserir-se na sociedade, embora conscientes de uma alteridade. Está no mundo sem lhe pertencer, nem a ele se reduzir. Carta a Diogeneto 5:6. Também
na emergência pandêmica sobressaiu um grande sentido de responsabilidade, a escuta em colaboração com as autoridades de saúde e com os peritos, os bispos e suas conferências territoriais estiveram prontos para assumir decisões difíceis e dolorosas, incluindo a suspensão prolongada da participação dos fiéis na celebração da Eucaristia. Esta congregação está profundamente grata aos bispos pelo empenho e esforço despendidos na tentativa de responder do melhor modo possível a uma situação imprevista e complexa. Sin embargo, agora ele cita o Sacrosanto Concílio. Sin embargo, tan pronto como las circunstancias lo permitan, es necesario y urgente volver a la normalidad de la vida cristiana, que tiene como casa el edificio de la iglesia y la celebración de la liturgia, particularmente de la Eucaristía, como la cumbre y la cual tiene la actividad de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde mana toda su fuerza. Sacrosanto Concílio. Traduzindo para o português. Logo, porém, que as circunstâncias o permitam, é necessário e urgente retomar a normalidade da vida cristã, que tem o edifício igreja como casa e a celebração da liturgia, particularmente da Eucaristia, como o cume para o qual tende a ação da igreja e, simultaneamente, a fonte de onde promana toda a sua força. Sacrosanto Concílio. Próximo parágrafo. Conscientes del hecho de que Dios no abandona jamás a la humanidad que ha creado y que incluso las pruebas más duras pueden dar frutos de gracia, hemos aceptado la lejanía del altar del Señor como un tiempo de ayuno eucarístico, útil para redescubrir la importancia vital, la belleza y la preciosidad inconmensurable. Tan pronto como sea posible, es necesario volver a la Eucaristía con el corazón purificado, con asombro renovado, con un crecido deseo de encontrar al Señor, de estar con Él, de recibirlo para llevarlo a los hermanos con el testimonio de una vida plena de fe, de amor y de esperanza. Este tempo de provação, conscientes do fato que Deus jamais abandona a humanidade que criou e que até as provações mais duras podem dar frutos de graça, aceitamos a distância do altar do Senhor como um tempo de jejum eucarístico, útil para nos fazer redescobrir a sua importância vital, a sua beleza e preciosidade incomensurável. Logo que possível, porém, é preciso voltar à Eucaristia com o coração purificado, com um renovado maravilhamento, com um desejo acrescido de encontrar o Senhor, de estar com Ele, de o receber para o levar aos irmãos, com o testemunho de uma vida plena de fé, amor e esperança. Bom, meus irmãos, eu gostaria de agradecer mais uma vez a companhia de vocês, o carinho, a audiência. Sem isso, esse programa não seria possível. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês. O nosso alô especial hoje vai para Josefa Pedro, da Ilha Grande, Quixelô, Vergiane, Mistério Palestina, Ivonete Venâncio, Pedro Santo, Marcela Carolino, Paula Vicente em Pedregulho, Auleide da comunidade Nossa Senhora Aparecida, José Otávio, Mauro do Terço dos Homens aqui da comunidade de Guaçucê, Luzor Rivier, e aos aniversariantes da semana, Padre Leandro da Diocese de Iguatu, Maria Clara Andrade, Rafaela Félix,
Maninha Ceiça, Capela Jesus Misericordioso, Cascavel, Terço dos Homens de Goiatuba, Ju Lopes em São Paulo, e para José Marcos aqui em Guaçucê, ele que pertence à nossa comunidade, que também é coroinha. Nossos parabéns a todos vocês. Todos os grandes desejos começam no coração. E o meu desejo é que a felicidade, a saúde e a paz bata a porta de vocês todos os dias de suas vidas. Um feliz aniversário a todos vocês. Escutaremos agora Verdades do Tempo com Tiago Brado. Não saia daí, amiguinhos. A gente volta já já. Se tem uma coisa que a gente não sabe, é quanto tempo a gente tem. E é por isso que eu e você hoje somos muito mais do que simplesmente espectadores. Nós somos de verdade, hoje, evangelizadores. Porque a partir do momento que você aparecer com o seu sorriso pode alegrar muita gente. A partir do momento que você entregar o seu coração, a partir do momento que as lágrimas rolarem no seu rosto, isso também vai fazer muita gente se encontrar com Deus. E é por isso que nós podemos gravar na história, no mundo agora, para o mundo inteiro que depois vai assistir a esse DVD. Nós podemos gravar isso. A mensagem que brota do nosso coração. Por isso, pega o seu celular. E o convite que eu te faço é que você escreva agora. O que é que você acha que está faltando no mundo? O que é que o mundo precisa? Mais o quê? Mais o quê? O que é que está precisando? O que é que está precisando? Escreve no seu celular. O que é que está faltando no mundo? O que é que o mundo precisa? O que é que o mundo precisa? É isso que a gente tem que saber. É isso que a gente quer e deve mostrar nessa noite. O mundo precisa de mais, na minha opinião, demais. Levanta bem alto o seu celular, para que o mundo escute, leia e entenda o seu desejo e a sua oração. Essa é uma canção de amor. Veja onde está o seu coração. Coloque-o na palma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro, mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade. Passado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Por isso, abrace mais. Pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais.
Abraça quem está do seu lado agora. Mostra para ela, mostra para o mundo junto com ela o que é que a gente precisa. Solta a sua voz, vai. O mundo precisa saber. Passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Fale mais, ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Por isso, fale, fale, fale. Ouça mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Essa é uma canção de amor. Você trouxe a sua família aqui hoje, sim ou não? A sua família está aqui? Seus amigos estão aqui? Pode ter certeza, a nossa família está aqui. Por isso, nesse momento, mais do que qualquer outra coisa, mais do que palavras, mais do que a palavra que a gente expôs no nosso celular, é a atitude que a gente deve ter todos os dias. Por onde a gente passa, eu conto essa história. A história de uma amiga que perdeu a mãe, vítima do câncer. E ao perder a mãe, ela disse: em 60 dias, eu amei a minha mãe como nunca havia amado em toda a minha vida. A gente não precisa esperar que as pessoas que a gente tem percam a sua vida, fiquem doentes, para que a gente dê valor. Hoje, a gente até levou um susto, porque o dia amanheceu com a minha vozinha de 86 anos, passando mal, lá no hotel. Mas a gente não precisa passar sustinho, a gente não precisa correr o risco, a gente precisa amar enquanto a gente tem. E pode ser que hoje, nós aqui, eu na minha casa, tanta gente que está assistindo isso agora, talvez não esteja bem, talvez não tenha todo mundo que desejaria ter ao lado. Tanta gente perdeu entes queridos, talvez você perdeu. Mas hoje, o Senhor nos dá uma nova chance. Com o pulsar do seu amor que se estende até nós, somos preenchidos por esse amor. E assim, podemos sair daqui nesta noite, amando as pessoas que nós temos, enquanto nós temos. Por isso, o convite que eu te faço, não é que você simplesmente cante, mas que você abrace com toda a força a pessoa que está do seu lado, e mostre para o mundo, mas não mostre apenas, faça o mundo sentir isso, faça com que as pessoas que estão assistindo isso agora sintam isso, e não só escutem. Tanta gente linda, especial, presente de Deus para nós, todos os dias,
que a gente não precisa esperar ficar sem. A gente pode amar enquanto tem, até porque só dá para amar enquanto a gente tem. Quando a gente não tem mais, a gente não consegue nem receber de volta o que a gente oferece. Por isso, ainda que você tenha perdido alguém especial, isso te causa agora saudade, faz do colo dessa pessoa que está do seu lado, faz do abraço dessa pessoa o abraço que você gostaria de ter hoje. E canta com muita força, novamente esse refrão, para o mundo inteiro entender as 3 verdades: passado não volta, futuro não temos e o hoje não acabou. Beleza? Vocês são responsáveis agora, canta. Por isso fale mais. Vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Voltemos para dar continuidade à carta. Aqui ele cita neste parágrafo o que eu acredito ser o ponto chave e mais importante desta carta. Este tempo de privação nos puede dar la gracia de comprender el corazón de nuestros hermanos mártires de Abitinia, inicios del siglo IV, los cuales respondieron a sus jueces con serena determinación, incluso de frente a una segura condena a muerte. Sine dominico no possumus, el absoluto no possumus, no podemos, y la riqueza del significado del sustantivo neutro dominico, lo que es del Señor, no se puede traducir con una sola palabra. Una brevísima expresión compendia una gran riqueza de matices y significados que se oferecem hoje a nossa meditação. Então ele vai aqui, a partir desse parágrafo, refletir sobre o que os cristãos não podem, né? Traduzindo, este tempo de privação pode dar-nos a graça de compreender o coração dos nossos irmãos mártires de Abitínia, inícios do século IV, os quais responderam aos seus juízes com serena determinação, mesmo perante uma condenação à morte certa. Sine dominico no possumus, o absoluto não possamos, não podemos, e a densidade de significado do substantivo neutro, dominico, o que é do Senhor, não se podem traduzir com uma só palavra, uma brevíssima expressão encerrada, uma grande riqueza de matizes e significados que hoje se oferecem à nossa meditação. E aqui eu vou ler só traduzindo, né? Não podemos viver, ser cristãos, realizar em pleno a nossa humanidade e os desejos de bem e de felicidade que o nosso coração acalenta sem a palavra do Senhor, que na celebração ganha corpo e se torna palavra viva, pronunciada por Deus para quem abre hoje o coração à escuta. Não podemos viver como cristãos sem participar do sacrifício da cruz, em que o Senhor Jesus se dá sem reservas para salvar, com a sua morte,
o homem que estava morto por causa do pecado. O Redentor associa a si a humanidade e a reconduz ao Pai. No abraço do crucifixo encontra luz e conforto todo o humano sofrimento. Não podemos viver sem o banquete da Eucaristia, mesa do Senhor, a qual somos convidados como filhos e irmãos para receber o próprio Cristo ressuscitado, presente em corpo, sangue, alma e divindade, como o pão do céu que nos sustenta nas alegrias e nas canseiras da peregrinação terrena. Não podemos viver sem a comunidade cristã, a família do Senhor. Precisamos de encontrar os irmãos que partilham a filiação de Deus, a fraternidade de Cristo, a vocação e a procura da santidade e da salvação das suas almas na rica diversidade de idades, histórias, pessoas, carismas e vocações. Não podemos viver sem a casa do Senhor, que é a nossa casa, sem os lugares santos onde nascemos para a fé, onde descobrimos a presença providente do Senhor e descobrimos o seu abraço misericordioso que levanta quem caiu, onde consagramos a nossa vocação no segmento religioso ou no matrimônio, onde suplicamos e agradecemos, exultamos e choramos, onde confiamos ao Pai os nossos entes queridos que completaram a sua peregrinação terrena. Aun cuando los medios de comunicación desarrollen un apreciado servicio a los enfermos y a aquellos que están imposibilitados para ir a la iglesia y han prestado un gran servicio a la transmisión de la Santa Misa en el tiempo en que no había posibilidad de celebrarla comunitariamente. Ninguna transmisión es equiparable a la participación personal o puede sustituirlas. Además, aún estas transmisiones por sí solas corren el riesgo de alejar de un encuentro personal e íntimo con el Dios encarnado que se ha entregado a nosotros no de modo virtual, sino realmente diciendo: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Este contacto físico con el Señor es vital, indispensable, insustituible, una vez que se hayan identificado y adoptado las medidas concretas para reducir al mínimo el contagio del virus. Es necesario que todos retomen su lugar en la asamblea de los hermanos, redescubran la insustituible preciosidad y belleza de la celebración, requieran y atraigan con el contagio del entusiasmo a los hermanos y hermanas desanimados, asustados, ausentes y distraídos durante mucho tiempo. Traduzindo este parágrafo: por muito que os meios de comunicação desempenham um prestimoso serviço em prol dos doentes e de quantos estão impedidos de se deslocar à igreja, e prestaram um grande serviço na transmissão da Santa Missa no tempo em que não era possível celebrar comunitariamente nenhuma transmissão, se pode equiparar a participação pessoal ou a pode substituir. Repito aqui: nenhuma transmissão se pode equiparar à participação pessoal ou a pode substituir. Aliás, e aqui ele faz um alerta: aliás, estas transmissões por si sós correm o risco de nos afastarem de um encontro pessoal e íntimo com o Deus encarnado que se entregou a nós, não de modo virtual, mas realmente dizendo: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6, verso 56. Este contato físico com o Senhor é vital, indispensável e insubstituível.
Logo que estejam identificadas e adotadas as medidas concretamente disponíveis para reduzir ao mínimo o contágio do vírus, é necessário que todos retomem o seu lugar na Assembleia dos Irmãos, redescubram a insubstituível preciosidade e beleza da celebração, chamem e atraiam com o contágio do entusiasmo os irmãos e irmãs desanimados, temerosos, ausentes ou distraídos há demasiado tempo. Né? E aqui ele vai citando, né? E aqui eu vou ler aqui mais este parágrafo aqui, que ele cita aqui. A devida atenção às normas higiênicas e de segurança não pode levar à esterilização dos gestos e dos ritos, à indução, ainda que inconsciente, de receio e insegurança dos fiéis. Confia-se na ação prudente e mais firme dos bispos. Presta atenção, meus amados irmãos, aqui. Confia-se na ação prudente, mais firme dos bispos, para que a participação dos fiéis na celebração da Eucaristia não seja desqualificada pelas autoridades públicas como uma aglomeração e não seja considerada como equiparável ou até subordinável a formas de agregação recreativas. E este parágrafo aqui é de suma importância, meus amados irmãos. Os bispos aqui confia a ação prudente, mais firme dos bispos para que a participação dos fiéis na celebração da Eucaristia não seja desqualificada pelas autoridades públicas como uma aglomeração e não seja considerada como equiparável ou até subordinável a formas de agregação recreativa, que é o que está acontecendo hoje, meus amados irmãos. Os nossos bispos, e aqui com todo respeito, repito e enfatizo, os nossos bispos devem lutar para manter as igrejas abertas. A celebração eucarística não é uma simples aglomeração, não é uma agregação recreativa, de maneira nenhuma. E aqui no parágrafo seguinte, ele cita o Sacrosanto Concílio, no parágrafo 22, as normas litúrgicas não são matéria sobre a qual as autoridades civis possam legislar, mas são da exclusiva competência das autoridades eclesiásticas. Ou seja, não é um governador, não é um prefeito que vai regularizar as normas litúrgicas, mas os bispos. E aqui os bispos devem se levantar, abrir as portas. E aqui eu lembro uma passagem bíblica de Jesus, quando ele recrimina os fariseus, dizendo para eles que eles estão na porta do céu, nem entram e nem deixam entrar os outros. Os bispos, fechando as portas das igrejas, estão impedindo que nós, fiéis, possamos obter o direito divino, onde Cristo se dá em alimento, a celebração eucarística, de participar da celebração eucarística. E aqui, meus amados irmãos, não estou faltando com respeito aos bispos. Estou com imensa dor no coração em dizer e grito para que os bispos se levantem contra esta infame. Isso aí é perseguição religiosa. Os bancos estão abertos, os supermercados estão abertos. Se os bancos podem estar abertos, instituição financeira, por que não a igreja? Se a igreja sempre manteve o cuidado com as normas estabelecidas pela Secretaria de Saúde das cidades, pelas secretarias estaduais de saúde, sempre mantiveram. E nunca se houve contágio na igreja. Ninguém nunca chegou no hospital dizendo, eu me contaminei na igreja. Na igreja, quando vamos entrar, é aferida a nossa temperatura, é oferecido álcool em gel, é mantido o distanciamento dos bancos. As igrejas não estão recebendo a sua capacidade máxima, apenas 30%, como foi determinado pelas autoridades de saúde. Então, por quê? Por que nos afastar do centro do ano litúrgico, que é a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Se durante
ano passado, durante o período eleitoral, não se falava de Covid, não se tinha perigo, se tinha aglomeração atrás dos governadores pleiteando seus candidatos. Então, por que fechar as igrejas? Por que nos tirar por mais um ano seguido o centro da vida cristã, Cristo Eucarístico, durante o período mais importante, centro do ano litúrgico? E os nossos bispos se baixam a cabeça. Senhores bispos, a sua mitra é uma coroa. Você, bispo, o Senhor representa o poder espiritual dado por Cristo, concedido aos apóstolos e por conseguinte a vocês, aos nossos pastores bispos. Lutem pela Eucaristia, lutem pela a Santa Missa aberta aos fiéis, oferecida, é direito. Sei que os bispos têm o poder de retirar o dever e a obrigação dos cristãos frequentarem a missa no domingo, preceito divino. Mas eles não têm o direito, nem o poder de retirar o nosso direito de reivindicar a participação na Eucaristia, a participação na Santa Missa. É direito divino e Deus não dá essa autoridade aos bispos. Então, senhores bispos, acordem. Lutem para manter as igrejas abertas, para que os fiéis possam participar da Eucaristia, para que os fiéis possam se fortalecer da Eucaristia. Reconheça-se aos fiéis o direito de receber o corpo de Cristo e de adorar o Senhor, presente na Eucaristia nos modos previstos, sem limitações, que cheguem mesmo aí além do previsto pelas normas higiênicas emanadas pelas autoridades públicas ou pelos bispos. Está aqui uma carta autorizada pelo Sumo Pontífice, Papa Francisco, na audiência concedida a 3 de setembro de 2020, ao subscrito cardeal prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, cardeal à época, cardeal Robert Sará, prefeito da congregação, aprovada e enviada às conferências episcopais. E diz: um princípio seguro para não errar é a obediência. A obediência às normas da igreja, a obediência aos bispos em tempos de dificuldade. Por exemplo, pensamos nas guerras, nas pandemias. Os bispos e as conferências episcopais podem dar normas provisórias às quais se devem obedecer. E nós obedecemos durante o ano inteiro, o ano passado. Mas agora está comprovado cientificamente. Tem a comprovação científica, tem as normas da igreja, está aqui. Se é para que os bispos obedeçam ao que diz a igreja. O que diz a Santa Mãe Igreja. Se é para obedecer, meus amados irmãos, se é para obedecer, digníssimos bispos, santíssima irreverência, eminência episcopal, obedeça o que diz a lei. Está aqui, decreto federal do Brasil, decreto federal, e eu sou leigo, mas até onde eu sei, uma lei municipal, um decreto municipal ou uma lei estadual, um decreto estadual não pode ir contra um decreto federal. Um decreto federal está sobreposto a toda e qualquer lei, seja estadual ou municipal. Então está aqui o decreto número 10.282 de 20 de março de 2020, 20 de março de 2020, que classifica as atividades religiosas como atividades essenciais durante o período de pandemia do novo coronavírus. No seu artigo 3º, as medidas previstas na Lei número 13.979 de 2020 deverão resguardar o exercício
e o fundamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se refere o parágrafo 1º. Parágrafo 1º diz: são serviços públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais como atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde, e a Igreja sempre obedeceu. Além disso, tem a concordata entre o Brasil e a Santa Sé, que resguarda e reconhece o exercício da missão apostólica e evangelizadora da Igreja. No seu artigo 2º, a República Federativa do Brasil, com funcionamento no direito de liberdade religiosa, reconhece à Igreja Católica o direito de desempenhar sua missão apostólica, garantindo o exercício público de suas atividades, observando o ordenamento jurídico brasileiro. Então, meus amados irmãos, está aqui. Se é para obedecer, vamos obedecer o decreto federal, vamos obedecer o que diz a Santa Mãe Igreja. E a Igreja sempre ensinou que não é no isolamento, que a Igreja nunca buscou o isolamento. Esse não é o ensino da Igreja. E exorta aqui, através dessa carta, que os bispos lutem para manter a Igreja aberta. E aí você pode estar dizendo: mas José, você está desobedecendo aos bispos. E eu vou e cito aqui o parágrafo 907 do Catecismo da Igreja Católica. De acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, têm o direito e às vezes até o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da Igreja, e ressalvando a integridade da fé e dos costumes e a reverência para com os pastores, e levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa opinião também aos outros fiéis. Está aqui, parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Mas também tem o Código de Direito Canônico, que também assegura esse direito, né? Então, no cano 212, garante o direito do fiel leigo de realizar a presente consulta. Então, eu estou aqui consultando os pastores. Aqui, os fiéis têm a faculdade de expor aos pastores da Igreja as suas necessidades, sobretudo espirituais, e os seus anseios. Tem muito mais aqui no parágrafo 3º. Os fiéis segundo a ciência, que é o que cita o Catecismo da Igreja Católica. Então, no seu parágrafo 2º, tem: os fiéis têm a faculdade de expor os pastores da Igreja as suas necessidades. Então, meus amados pastores, bispos, padres, lutem pela defesa da vida integral, não só a vida material aqui neste mundo, mas a vida espiritual, a vida eterna, a vida integral, a material e a espiritual. Lutem pelo direito dos fiéis participarem da Eucaristia. É direito divino, e nenhuma autoridade civil e nem episcopal tem o poder de negar. Não abaixem a cabeça, porque o que eles querem é diluir a religião. Eles querem acabar com a religião. Eles querem transformar a celebração eucarística numa aglomeração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Viva Cristo Rei! Foi muito bom ficar com vocês durante essa hora de programa, mas infelizmente chegamos ao final. Que a gente possa estar em casa, vamos rezar o terço, todos rezando o terço para a transformação da nossa vida, da nossa família. Pedimos assim a proteção de Deus e de nossa mãe,
Deus abençoe a todos, um ótimo final de semana, muita saúde, muita paz. Continuaremos em oração, pedindo por aqueles que não se converteram ainda, pelos doentes da Covid-19, por todas as famílias que perderam seus entes queridos. Tem gente que já perdeu a família inteira, e isso é muito triste. Oremos por aqueles que trabalham na área da saúde, oremos por todos aqueles que estão em fase terminal, por as crianças, que tem muitas com Covid, né? Oremos pelas pessoas que estão com depressão, com câncer, por todas as doenças. Vamos rezar, vamos orar. Quando a oração, todo mundo reza junto, a oração é mais potente. Nossa alma tem sede de Deus e é através da oração que podemos saciar essa sede, meus irmãos. Agora o Edivan fará o sorteio da belíssima imagem que eu falei da Sagrada Família. E continue conosco, porque na sequência, Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. Fiquem com Deus, até no próximo sábado, se assim o Deus da Misericórdia nos permitir. Um ótimo final de semana a todos.